Atenção, nação, o Leonardo Jardim já fez o pedido e vocês não vão acreditar que pedido absurdo é esse. Tudo isso e muito mais, bora pros detalhes. E ó, com esse cara aqui, Leonardo Jardim, o novo técnico do Flamengo, tá dando entrevista, falando agora, e a Duda Dal Ponte tá lá no Ninho do Urubu, acompanhando de pertinho, traz os detalhes pra gente. Bem-vinda, Duda, boa tarde. Oi, Kelly. Muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Nesse momento, Leonardo Jardim está na sala de imprensa aqui do Ninho do Urubu, dando a primeira entrevista coletiva. Antes de começar a falar, o diretor de futebol, José Boto, pediu a palavra e disse que ele foi contratado para fazer diagnósticos e achar soluções. Então, ele fez o diagnóstico do ano de 2026 e trouxe Léo Jardim como solução para o presidente BAP, que concordou e o contratou. O português diz que está muito honrado de assumir o comando do Flamengo. No ano passado, quando ele estava no Cruzeiro, ele disse que não treinaria outro clube do Brasil que não fosse o Cruzeiro. Hoje aqui, ele disse que situações da vida o fizeram mudar de ideia. Leonardo Jardim já teve um primeiro contato com o elenco. Ontem, ele passou o dia inteiro aqui no Ninho do Urubu e conversou com os jogadores. Ele disse, inclusive, que contou para os jogadores que mandou mensagem para o ex-técnico do Flamengo, o Filipe Luís, e que o Filipe Luís foi muito receptivo com ele e disse que a relação dos dois não muda. O primeiro treino com o elenco ontem foi um pouco mais tenso, porque muitos jogadores ainda estão magoados com a forma que o Filipe Luís foi demitido. Mas hoje já teve uma segunda atividade e a informação que a gente tem é de que o clima já foi mais leve. Leonardo Jardim vai ter mais 2 treinos até a final do Campeonato Carioca contra o Fluminense no domingo, ao vivo na Globo. Kelly, volto com você. Mas antes, vamos ouvir um pouquinho do que Leonardo Jardim falou na entrevista coletiva. Amanhã a gente conta mais no Globo Esporte. Me honra bastante vestir o manto e treinar um clube com a dimensão do Flamengo. Estamos a falar do top mundial, o maior das Américas, e é um grande prestígio e espero estar à altura para honrar esta camisola. Primeiras palavras de Leonardo Jardim como técnico do Flamengo, que vai jogar no domingo a 8ª final seguida de Cariocão. E em todas essas decisões, quem estava à beira do gramado era um treinador diferente. Olha só que loucura, né? Vê se pode. 8 finais e 8 técnicos diferentes. O Leonardo Jardim estreia já na pressão de um Fla-Flu valendo o título. Você acha que ele deu uma escorregadinha uma hora? Até o Coutinho comentou aqui, né? Que ele falou que... Ele falou várias vezes que o Flamengo tem o melhor elenco das Américas, e de fato tem. Não é nenhuma novidade, e que ia tentar jogar, usar essa parte técnica, usar esse DNA, mas depois ele falou de acordo com os adversários, isso pode mudar. O que está dentro do direito dele, eu acho que todo treinador deveria trabalhar assim, não ter só uma forma de jogo. Agora eu senti falta de uma pergunta sobre o Fluminense, né, cara? De algumas, né? Domingo tem jogo. Pois é, daqui a 3 dias tem uma decisão. Ele vai estrear numa decisão de campeonato em jogo único contra o Fluminense, que nesse momento joga mais bola que o Flamengo. O que não impede que o Flamengo ganhe o jogo. Eu estou curioso também, por exemplo, enfim, a gente está falando da entrevista que a gente teria feito, né? Os colegas que estavam lá fizeram a deles. Eu fiquei curioso também, por exemplo, qual a primeira coisa que ele vai atacar no time do Flamengo? É o aspecto físico? Ele vai mudar alguma coisa no time? Sim. Afinal, houve uma troca, né? Eu destaco assim, 3 pontos, para mim, pelo menos, foram os que me chamaram a atenção. Ele fazer questão, ele abriu a entrevista, ele sabe para onde está vindo, ele sabe da comoção pela demissão do Filipe Luís, inclusive da comoção junto ao elenco, né? Obviamente ele sabe, ele não é bobo. E ele abriu falando que conversou com o Filipe, e que explicou aos atletas que a demissão do Filipe não tem nada a ver com ele, que se não fosse ele, teria vindo outro técnico no lugar do Filipe, que o futebol é assim. Então, ele fez questão de abrir. A primeira pergunta da colega da Bandeirantes foi sobre a fala dele no ano passado, de que não treinaria outro clube no Brasil, e achei a resposta dele boa. Fui ingênuo. Foi bom. Fui ingênuo. Foi sincero. Não tem muito como se alongar, né, cara? Vai falar o quê? Prometeu que não ia dirigir outro time no Brasil e cá está, dirigindo o Flamengo. Fui ingênuo. E aí, entrando na parte do campo, acho que muitos comentaristas debateram essa questão de os times dele, os principais times que ele dirigiu, assim, pra gente aqui, o Mônaco e o Cruzeiro, são equipes que apresentaram um estilo de jogo diferente
daqueles que o Flamengo teve com o Felipe Luiz. Ou seja, time do Felipe Luiz, muita posse de bola, domínio do jogo por posse de bola. Cruzeiro, mais parecido com o Liverpool do Klopp, né? Não se interessava tanto pela posse, mas queria chegar muito rápido ao ataque, mortal quando chegava ao ataque. E ele falou que pretende manter o elenco, melhor dizendo, manter o DNA, que em Portugal é ADN, manter o DNA, afinal o elenco foi formado para jogar dessa forma, ainda que ele, corroborando aquilo que pensamos dos trabalhos dele, tenha um jeito diferente de jogar. Vai fazer pequenas adaptações, mas que ele quer manter o DNA, afinal o elenco foi montado por isso. Esses são os pontos que eu destaco, assim, para mim, como os que me saltaram aos olhos. Coutinho, bem-vindo à seleção. Não terminei. Desculpa, gente. Então, bem-vindo de novo, velho. Então vou voltar. Bem-vindo de novo, velho. Não era uma crítica aos colegas, cada um pergunta o que dentro da sua necessidade. Então, eu senti falta de uma pergunta objetiva sobre o Fla-Flu, porque é um jogo único, decisão contra um time que está jogando mais que o Flamengo. Se empatar é pênalti, tem tudo isso. Então, normalmente, quando um técnico entra no clube, nesse momento, ele mantém o time com as características do antecessor, até para ele botar a mão. Vai ter 4 na treinos massa. até o jogo. Eu acho, nessas circunstâncias, ele vai botar o time dele. Entendeu? É a minha opinião. Ele vai botar o time dele, as ideias dele. As ideias dele para esse Fla-Flu, cara. Então, eu acho que, rapidamente, a gente já vai entender um pouco das ideias dele. Se vai jogar o Luiz Araújo, que ele gosta, se vai manter o Carrascal, se vai jogar com 3 volantes, que já andaram especulando isso, eu acho que ele não vai jogar com 3 volantes. Eu também acho que não. Mas eu acho que foi uma boa coletiva, dentro do que se espera de uma coletiva protocolar, inicial. E fiquei com esse vácuo. Eu acho que o Fla-Flu, você estrear contra hoje o maior adversário do Flamengo, ou sempre, aí depende da camisa. Uma decisão em jogo único, com o time adversário no momento melhor, e ainda mais com toda essa comoção em torno da saída do Felipe Luiz, é um dos jogos mais aguardados, na minha opinião, como jornalista dos últimos tempos, entendeu? Porque vai ser um jogo muito diferente e muito grande por todas essas circunstâncias. Então, eu gostaria de ver um foco, uma pergunta sobre o Fla-Flu para ele. Lembrando que ele não perdeu para o Fluminense ano passado. Ele ganhou no Maracanã de 2-0 e empatou em BH de 0-0. Agora você pode soltar a sua voz. Outra coisa também, primeiro, o treinador é julgado, obviamente, pelo trabalho, não pela entrevista. Mas é óbvio que assim, o clima ficou pesado essa semana pela comoção em torno da demissão do Felipe. É o meu ponto. Eu não lembro, assim, posso estar equivocado, geralmente quando você troca de técnico, é para virar chave, mudar o astral, né? Então, o trabalho estava ruim, resultados ruins, você troca. Dizer que os resultados estavam ruins por 2 meses, eu acho que é muito pouco diante do que foi o ano incrível do Flamengo no ano passado. Então, assim, dessa vez, é uma troca de técnico, de um treinador chegando quase que com um ambiente de luto, assim, na torcida, no elenco, na própria mídia, que ficou meio chocada com a decisão do Flamengo. Eu acho que ele conseguiu, do jeito dele, né, dar uma virada de chave, assim, quando ele... Falei com o Felipe, o futebol é assim, eu acho que ele conseguiu, foi hábil, na minha opinião, com as palavras, para virar um pouco dessa chave, mas só o campo vai dizer se ele vai virar mesmo. Tem um negócio, porque a pressão, obviamente, se você troca algo que está funcionando muito bem, o mínimo que se espera é que o muito bem suba de patamar. Agora, só para, antes de passar para você. À vontade. Concordo com tudo que você falou. Agora, se ele ganha o Fla-Flu, ele pega no tranco e vai embora. Pode ser. Ele joga tudo para debaixo do tapete. Ele vai embora. Isso é uma mística do Fla-Flu, né? Boa tarde, boa tarde. Bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde, Zé, Lédio, Ramon, galera que nos acompanha. Isso é meio que uma mística do Fla-Flu, né? Não é uma regra, mas... Do que chega pior? Geralmente quem chega pior ganha o clássico. Ou acaba prejudicando quem está melhor, né? Sai um pouquinho ali do que era o... O Flamengo chega tão melhor assim que o Fluminense nessa final? Não, acho que Desculpa, o Fluminense chega tão melhor assim que o Eu Flamengo acho que nessa sim, final? acho que sim. Em relação ao ano do Flamengo, especificamente, sim. O Fluminense, ele não fez 2 bons jogos recentes? Não fez. Não fez. Mas o histórico, se a gente fizer um recorte Você maior... diz empate com o Vasco? Empate com o Vasco e... Palmeiras. Palmeiras, eu até acho que o time jogou bem. Jogou bem, cara. Jogou bem. O Vasco foram protocolares.
suficientes para passar pelo Vasco. Isso. O Palmeiras jogou muito bem. Dos últimos 3 aí fez um bom jogo contra o Palmeiras, um fraco, acho que o segundo jogo contra o Vasco. Tempo, ruim, né? Contra o Palmeiras. Né? Isso. E o primeiro jogo contra o Vasco é um jogo razoável. Mas falando um pouquinho sobre... Tem alguns pontos que me chamam a atenção. Primeiro, fui dar uma olhadinha na média de posse de bola do Cruzeiro no Brasileiro do ano passado. O Cruzeiro foi o 14º em posse de bola. 46%? É 46%, 14º. Ficou abaixo, por exemplo, de times como Santos, como Bragantino, equipes que lutaram ali até o final contra o rebaixamento. O Bragantino até se salvou antes, mas ficou uma boa parte do campeonato próximo à zona de rebaixamento. O que isso quer dizer? É uma análise como um todo? Óbvio que não. Isso é uma característica do jogo. Mas é uma característica que afeta muito a relação com a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo talvez seja a torcida no Brasil que mais detesta ver a sua equipe sendo atacada. Que mais detesta ver a sua equipe sem a bola. Então é óbvio, eu não estou falando que vai ser assim ou que ele não tenha repertório para fazer diferente. É óbvio que tem. Um cara que tem a carreira dele, ele pode fazer diferente. E acho que o Cruzeiro, mesmo não se sentindo tão confortável tanto tempo com a bola, tinha uma fase ofensiva organizada. Sabia o que fazer quando tinha a bola no ano passado, e esse vai ser, para mim, um grande desafio dele nesse momento do Flamengo. Mas o que mais me chama a atenção é o seguinte, se você pega o início dele no Cruzeiro, ano passado, ele tentou, no primeiro momento, negociar com quem estava forte ali naquele elenco. O que isso queria dizer? Manter Dudu titular, manter Gabigol titular, manter o Wallace titular, volante, Marlon, que hoje é lateral do Grêmio, era titular, e a coisa não andou, a coisa não funcionou. Se eu não me engano, foram 5 ou 6 jogos assim, até perder dentro de casa para um Chuquiruna. Pela Copa Sul-Americana, o Cruzeiro foi eliminado. Antes tinha perdido pro Inter de 3-0. Um jogo que o Jonathan foi expulso logo cedo, zagueiro. Ele chegou à final do Mineiro também. O jogo que pegou no tranco foi um jogo contra o São Paulo. Exatamente. Por que pegou no tranco? Se você olha esse jogo, primeiro, a escalação é diferente. Segundo, o comportamento tático do time é diferente naquele jogo ali. Era um time que era mais combativo, era um time que, como o Rizek lembrou, terminava mais rápido os ataques, não tinha posses de bola tão elaboradas, né, que trabalhavam tanto a bola assim. Eram mais verticais, né, eram mais, vamos botar assim, menos elaborados para conseguir chegar ao gol adversário. E isso me chama muita atenção. Será que ele vai tentar fazer essa negociação inicialmente no Flamengo? Tentar dar sequência àquilo que vem acontecendo com o Felipe Luiz? Que talvez seja o mais indicado pelos 4 treinamentos e pelo costume dos jogadores, pela característica dos jogadores. Você não acha que pelo peso do jogo ele pode já tentar implementar a ideia dele? Pode ser, talvez, até também pelo momento do time, né? De ter que dar uma resposta automática, uma resposta imediata. Então, é realmente um jogo que vai chamar muita atenção, mas que vai dar muito pouco pra gente avaliar trabalho, né? A grande verdade é essa. Ramon, bem-vindo à Seleção. Tudo bem, Zé? Tava com saudade de vir aqui, tempo que eu não venho na Seleção, Dom Carmo, Coutinho, quem tá com a gente em casa. Eu quero pegar uma fala dele sobre o que ele acredita em identidade. Eu acho que todo técnico, por motivos óbvios, precisa ter uma identidade, criar uma equipe com identidade. E no Cruzeiro ele conseguiu criar uma identidade, além disso do que o Coutinho falou, do jogo emblemático contra o São Paulo, que ele conseguiu mostrar para a torcida que ele precisava ser, vamos dizer, defensivo. Ele precisava primeiro não perder, não tomar gols, para depois conseguir atacar. Ele conseguiu vender bem essa ideia para a equipe do Cruzeiro, né? O Cruzeiro vinha de um trabalho muito ruim com o Diniz, de uma exposição, de uma perda de um título da Sul-Americana, de uma defesa muito exposta, né? O Diniz não estava conseguindo fazer aquela equipe mais jogar. O Diniz sai, entra o interino e depois chega o Jardim. E ele começa a organizar essa equipe. E por que eu estou falando isso? Porque o Flamengo também tem ficado exposto em vários momentos do jogo. Trabalhamos Flamengo e Sampaio Corrêa, né, Dom Carmo? O Flamengo tomou 2 escapadas do Sampaio Corrêa, que um gol foi anulado e o outro valeu. Do Sampaio Corrêa, com todo respeito ao Sampaio Corrêa, mas não se compara ao nível e ao elenco do Flamengo. Então, o que eu quero dizer é que ele vai ter que fazer o mesmo processo de convencer a arquibancada de que primeiro ele tem que parar de tomar gol para depois ele conseguir jogar como a arquibancada gosta. Aí entra no ponto que o Coutinho falou. O Cruzeiro, eu fiz vários jogos do Cruzeiro no passado, inclusive o Cruzeiro e o Fluminense, eu estava no Mineirão trabalhando nesse jogo, que o Fluminense jogou bem, inclusive, jogando fora de casa. Ele vai... O torcedor do Flamengo tem que entender que vão ter jogos, o Flamengo vai jogar no campo adversário, assim como fazia com o Felipe Luiz, mas não vai ser com recorrência, não vai ser toda hora. O Flamengo vai ser um time que vai jogar bem defensivo, bem armado. Eu acredito que ele vai jogar já domingo, com 2 pontas de velocidade pelos lados, assim como fazia Christian, assim como fazia o Wanderson no ano passado. O Christian não era um ponta de velocidade, né? Mas tem muita força, né? De duelo. Você diz, né? Mais combativo,
entendeu? Justamente para... O próprio Wanderson não era um ponto de velocidade. Mas é o que faz um lateral Acho que a gente tá inteiro. partindo do ponto de vista do elenco do Cruzeiro. Sim. Para imaginar o que ele vai fazer no Flamengo. É um elenco muito diferente. Mas então, Rizek, É o que a gente tem na cabeça. Né? só para terminar, porque o elenco do Flamengo dá a possibilidade dele jogar, de manter o DNA que tinha o Flamengo do Felipe Luiz e de fazer o que ele gosta, que tem de identidade. O Flamengo tem um elenco que ele pode jogar como ele quiser. Aí que tá. É, Pode jogar com o Luiz Araújo e Samuel Lino, por exemplo, que são 2 pontos que recompõem. O Exatamente. Flamengo tem 2 vezes por baixo o número de Ele alternativas. pode jogar se ele que o quiser Flamengo com tem. 3 zagueiros, 3 exatamente. volantes, 1 volante, 3 atacantes, 2 atacantes. Esse elenco aí, cara, é Disneylândia. Eu dei essa volta toda para chegar justamente nisso Pro aí, bom nessa treinador, foto que isso tá é aí. Disney, cara. É isso. Ele consegue jogar... Se ele quiser jogar 3 zagueiros, que eu acho que ele não vai Mas jogar... ele pode fazer, por pode fazer o que exemplo, ele ele quiser. pode jogar com Lucas Romero e Lucas Silva. Pulgar e Jorginho. Aí ele pode jogar com Paquetá no lugar do Cristo. Que seriam, assim... O de Arrascaeta, Matheus Pereira. Eu ainda acho que o Paquetá, a função do Paquetá que pode render mais, para mim, com o Jardim... Beleza, mas É ao só lado pegando do atacante. Do Cruzeiro. Pelo lado, ele escolhe um lá, para Cebolinha, Luiz Araújo, enfim, aí é com ele. E o Pedro no Caio Jorge, só que são diferentes, né? Sim, São completamente. diferentes, mas, enfim, ele tem N 200 alternativas para mudar a forma do Flamengo jogar. Também imagino que a direção que fez a troca vai ser muito mais condescendente com o Jardim. Vai dar tempo, digamos. Demorou 1 mês para jogar bem. Tudo bem, tá começando. Como não foi com o treinador, de quem ela sempre fez questão de dizer, não é a minha preferência, não é a minha cara. Então ele vai ter uma certa condescendência. O primeiro mês de trabalho dele apresenta os seguintes jogos, e tem que ter mesmo, o normal é ter paciência com quem está chegando agora, né? E com quem está começando uma temporada. O primeiro mês de trabalho do Jardim, Brasileirão. Então, assim, depois da final contra o Fluminense, é o Cruzeiro. Que jogo, hein, cara? Acho que, para sorte dele em casa, né? Se o jogo fosse no Mineirão, ele seria muito homenageado. Tem 4 jogos no Rio de Janeiro, né, cara? Isso é um bom início, né? Pra Depois é o Botafogo fora, Newton aí tem o Remo em casa e o Corinthians fora. Esse é o mês de trabalho do Jardim, porque depois do dia 22 vem a data FIFA, os amistosos do Brasil. Esses jogos ele vai ter. E eu fico pensando assim, no desafio do Flamengo para o ano, no desafio que a própria direção impôs ao clube. Trocou de técnico. Eu acho que, assim, terminou o ano. A gente vai olhar e falar, peraí, para dizer que foi melhor do que o ano passado, para você trocar a comissão técnica, vai ter que fazer o quê? Tem que ganhar o Mundial. Ganhar do PSG por 3-0? Além de ganhar muito, jogar mais. Eu acho que esse é um desafio que me parece imposto pela mudança de comissão técnica. Você não controla se vai ganhar uma Libertadores, né? Pontos corridos é mais fácil. O Felipe Luiz ganhou os principais torneios da temporada. Então, acho que o desafio para o clube, já que fizeram a troca, é o Flamengo jogar mais do que jogou no passado. E olha que o Flamengo jogou bem pra caramba no ano passado. Nação, antes de prosseguir, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. A notícia é a seguinte: Leonardo Jardim já faz pedidos inusitados para o Flamengo. Isso mesmo, Nação. Leonardo Jardim já verificou algumas fraquezas no elenco do Flamengo e já fez alguns pedidos para o Boto e Bappi. Talvez não nessa janela, pois essa janela já fechou agora, só tem agora, por enquanto, uma janela interna, né? Então... Mas essa janela de meio de ano, provavelmente o Flamengo irá entrar forte no mercado para conseguir trazer os jogadores que o Leonardo Jardim queira. Mas então, um dos primeiros pedidos do Leonardo Jardim é um atacante móvel, isso mesmo. O Wallace é um dos jogadores que pode ganhar essa posição em alguns jogos, mas se ele não desenvolver ali na posição, fazer gols e gerar jogo para o Flamengo irá contactar novamente o Caio Jorge, do Cruzeiro. É um jogador que, nas mãos do Leonardo Jardim, fez muitos gols ano passado e que o Leonardo Jardim tem um carinho muito grande por ele. Então é um jogador que está no topo da lista de reforços do Flamengo para a metade do ano. Outro jogador que pode ganhar bastante espaço durante essa passagem do Jardim pelo Flamengo é o Bruno Henrique, jogador que sabe atacar muito bem o espaço, com muita velocidade, jogador do estilo que ele gosta, mais vertical, já que o Flamengo irá mudar bastante o estilo do jogo nesses próximos jogos, já que o Leonardo Jardim gosta mais de um time mais vertical, um time que finaliza mais rápido a jogada, não fica aquele passe para lá, passe para cá, muito mais cadenciado, jogo cadenciado que era antes do Felipe Luiz. Isso fazia com que as defesas se posicionavam muito bem e
e dificultava a vida do Flamengo, querendo ou não. Porque como eles postavam muito bem, eles davam tempo, o Flamengo dava tempo para eles se postarem, eles conseguiam fechar ali uma linha de 5, uma linha de 4, fechava o time praticamente. Então, agora com o Leonardo Jardim vai ser diferente, vai ser um jogo mais vertical, muito parecido com o do Jorge Jesus na época de 2019. Tem gente que fala, o Jorge Jesus também controlava o jogo a partir da posse. Não era bem assim, não. O Jorge Jesus, ele tinha alguns jogos que sim ficava com mais posse de bola, porque o adversário nem tentava disputar, mas em jogos onde o adversário tentava ter a posse de bola, o Flamengo marcava a pressão, sufocava, roubava a bola, dava 2, 3 passes no máximo, 4 passes, já finalizava a jogada. E era sempre assim que funcionava o time de Jorge Jesus. Já o do Felipe Luiz era diferente. Roubava a bola e voltava a bola para a defesa, para iniciar o ataque novamente. Mais de controle do jogo pela posse, né? Era um jogo diferente do que o Leonardo Jardim vai propor no Flamengo. Então, isso vocês têm que ter em mente, vai ser bem diferente do que era antes. Eu acredito que vai melhorar, porque alguns jogadores do Flamengo têm mais potencial para esse estilo de jogo do que o jogo do Felipe Luiz. Então, a tendência é do Flamengo melhorar sim nos próximos jogos. Eu acredito até que vai se assemelhar muito com a época do Renato Gaúcho quando assumiu. Ele assumiu e fez com que o time jogasse muito mais futebol, porque o estilo de jogo do Paulo Souza travava muito essa questão do elenco do Flamengo. E já o Renato Gaúcho, ele libera mais jogadores e mais para poder atacar esse espaço e fazer esse jogo de transição mais rápido, né? O famoso contra-ataque ali. Esse contra-ataque que acontecia, o Flamengo era muito mais rápido. Tanto é aquele jogo icônico lá do Flamengo 5-0 ou 5-1 contra o São Paulo, onde o Michel fez vários gols. O Michel jogou muito bem, porque esse é o estilo de jogo do Michel. O Michel, na mão do Leonardo Jardim, provavelmente iria jogar bem, porque é o estilo de jogo dele. Então tem muito isso também. Acredito que Luiz Araújo, Bruno Henrique, Samuel Lino, próprio Plata, Carrascal, que também tem velocidade, esses jogadores, que são mais jogadores verticais, vão evoluir muito na mão do Leonardo Jardim. Mas era isso, nação. Se gostou, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Valeu, abraço, fui!